Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan. E enfim, nós vamos começar uma aula tão aguardada aí por todos, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Com certeza, pessoal, a guerra mais violenta que já houve em toda a história. Bom, pessoal, as principais causas da Segunda Guerra Mundial, né, a principal causa, é justamente a principal consequência da Primeira Guerra Mundial, que é justamente o Tratado de Versalhes. Essa guerra, pessoal, ela iniciou em meados de 1939 e acabou em 1945. Tá? Então, mais uma vez, uma guerra, né, assim como a primeira, entre as principais potências imperialistas, principalmente aí as europeias. Tá? De um lado, nós temos a Alemanha e a Itália, que nós vimos lá na aula de fascismos e nazismo, que elas se uniram, né, se aliaram. E do outro lado, Inglaterra e França, com países liberais aí na Europa. Em um segundo momento, pessoal, nós teremos a participação aí também de Estados Unidos contra Japão. Bom, aqui, pessoal, nós vamos falar dos principais grupos da Primeira Guerra Mundial. Então, de um lado, como nós já mostramos para vocês, nós temos a Inglaterra, a França e o próprio Estados Unidos, formando aí o grupo dos aliados. E do outro lado, pessoal, nós temos aí o grupo do eixo, tá? Formado aí pelos principais, a união dos principais países fascistas, tá? Como o Japão, a Alemanha e a Itália. Pessoal, esses países fascistas aí desejavam dominar os povos que eles consideravam inferiores. E aí eles, né, principalmente Hitler, liderando aí o grupo do eixo, o Hitler queria construir um grande império, né, a grande Alemanha, que ele chamou esse grande império, né, a união desses vários países, de Terceiro Reich. Tá? Então a gente pode também definir essa guerra aqui de países fascistas contra os países antifascistas. Bom, pessoal, a gente viu lá no Tratado de Versalhes, quando a gente finalizou a aula de Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha estava proibida de se rearmar. Então, como é que ela conseguiu esse rearmamento aí? Como ela conseguiu ter armas de novo? Pois é, pessoal, em 1936, a Alemanha ela assinou um pacto chamado de Pacto Anticomintern. Tá? Então, esse pacto aí, pessoal, foi assinado entre a Alemanha e os membros do eixo. Esse pacto dava, né, a esses poderes, a esses grupos aí, lutar contra o comunismo. Tá? Então esse acordo foi aberto, foi assinado publicamente, e eles iam lutar contra o comunismo em qualquer lugar do mundo, em qualquer um dos continentes que estivesse virando comunista, algum país que estivesse virando comunista, eles iriam atacar, tá? Eles iriam lutar. Só que os liberais, pessoal, a Inglaterra, a França, né, esses liberais partido de ou centro ou até mesmo de direita, eles eram contra o fascismo, né, pelo extremismo do fascismo. Mas eles eram mais contra ainda o comunismo, né, que é a extrema esquerda. Então, eles acreditavam que em determinado momento, eles calcularam que Hitler ia atacar a União Soviética. Lá na aula de fascismo nós explicamos que os fascistas e os comunistas se odeiam. Então, o lado mais lógico, segundo os liberais, era que Hitler atacasse, né, a União Soviética. E, pessoal, depois desse ataque, dessa guerra entre os dois, eles iriam se destroçar mutuamente. Tá? Então, mesmo se um vencer, mesmo se tivesse um vencedor, esse vencedor estaria destroçado. Então, as potências liberais iam vencer e atacar esse país vencedor e, como eles gostavam de dizer, iam matar dois coelhos com uma paulada só. Então, imaginemos que Hitler vencesse a União Soviética nesse possível ataque. Hitler venceria, mas estaria enfraquecido. E aí os outros atacariam Hitler e acabava com esses dois partidos extremos, né, tanto o fascismo como o comunismo. Bom, pessoal, então os aliados acabaram permitindo que Hitler fizesse esse rearmamento dele aí, né, fizeram uma espécie de vista grossa. Só que eles não perceberam, pessoal, que a intenção de Hitler não era apenas vencer a União Soviética. O que Hitler realmente queria, tá, pessoal, era
conquistar toda a Europa, dominar a Europa inteira. Aqui, pessoal, a gente vai primeiro observar esse mapa. De vermelho no mapa está o território alemão. Observe que saindo do território alemão, cortando aí essa linha vermelha, né, estendendo-se aí a território como, por exemplo, pela Áustria, pela Tchecoslováquia e até mesmo pela Polônia ali. Pois é, isso aí, segundo o Hitler, seria o grande império alemão. Isso aí seria o país dele, a grande Alemanha, o terceiro Reich, como ele chama, tá? Então, pessoal, foi assinado na cidade de Munique, na Alemanha, né, a Conferência de Munique. Foi um documento assinado entre a Alemanha e a Itália, representando o bloco fascista, e a Inglaterra e França, representando o bloco liberal. E o que dizia esse documento, pessoal? Ele deu poderes para que a Alemanha pudesse ocupar a região de Sudetos e até mesmo a Tchecoslováquia. Pessoal, observe aí nas setas, Sudetos é essa parte marrom aí no centro do mapa. Tá? Essa aí é a parte de Sudetos. Sudetos, pessoal, é uma região da Tchecoslováquia, só que ela era habitada por alemães. Tá? Então ela pertencia ao Império Austro-Húngaro e depois da Primeira Guerra Mundial acabou se perdendo. Né? A Alemanha perdeu esse território aí e ficou sendo território da Tchecoslováquia. Então, a Alemanha queria de volta essa região. Pessoal, depois disso, tá, houve esse avanço fascista aí, né, a conquista de alguns territórios. Em 1931, o Japão ele ocupa a região da Manchúria, que é aquela região onde fica as Coreias, no norte da China. Tá? Era uma região rica em minérios. Para quem, né, está se industrializando, matéria-prima, é importante essa região aí. Em 1936, a Itália invade a Abissínia, que hoje é a Etiópia, lá na África. E aqui, pessoal, é o que a imagem está nos remetendo, tá? Então, em 1938, Hitler ocupa a Áustria, tá? E incorpora, enfim, a região de Sudetos. E aí, pessoal, quando Hitler ocupa a Áustria, ele forma o que ficou conhecido na época como Anschluss, tá? Que é o nome do país aí, seria o nome já do Império, tá? Da Áustria e Alemanha. Então, na foto aí, pessoal, a gente está vendo as pessoas da cidade de Salzburg, que fica na Áustria, comemorando esse Anschluss, tá? Que é a união com a Alemanha. E como a Alemanha conseguiu que as pessoas comemorassem isso aí, pessoal? Através do nacionalismo alemão, tá? Então, as pessoas estavam aí se sentindo alemães. Então, eles foram a favor da união com a Alemanha. Então, com a Áustria eles não tiveram tanto problemas. Bom, aí, pessoal, no ano de 1939 foi assinado aí entre Stalin e Hitler o Pacto Germano-Soviético, tá? Então, também conhecido popularmente como Pacto de Não Agressão. Então, pessoal, esse pacto foi assinado semanas antes de se iniciar as guerras, tá? Onde a principal intenção desse pacto era as duas potências não se atacarem, não se agredirem. Bom, mas esse pacto, pessoal, também tinha algumas cláusulas secretas que os outros países não sabiam, tá? Ou seja, eles decidiram aí que ambas atacariam a Polônia e iam dividir a Polônia entre si. Bom, pessoal, a Polônia, para a gente ter uma ideia, para Hitler, a Polônia fazia parte do Terceiro Reich. Então Hitler já estava de olho naquela região. Para os soviéticos, era a oportunidade de ampliar as fronteiras, né, chegar mais perto da Alemanha, vigiar os alemães de perto. Então, por isso que eles assinaram essa cláusula aí. E outra cláusula secreta que tinha nesse contrato permitia com que a União Soviética pudesse atacar as famosas repúblicas bálticas, que é a Letônia, Estônia e Lituânia. Esses países aí, pessoal, faziam parte já do Império Russo antes da Revolução Russa de 1917. Então, eles saíram da Rússia em 1917. Então, o Stalin queria esse território de volta. Bom, pessoal, mas
Para que esse pacto de não agressão? Vamos falar agora dos objetivos de cada um. O que a Alemanha ganharia assinando esse pacto de não agressão? Bom, pessoal, aqui no caso da Alemanha é uma questão também de geografia. Então, a Alemanha ia ganhar tempo para poder se dedicar ao ataque ao ocidente, né, o ataque ao oeste, atacando aí a Inglaterra e a França, e ele não ia se preocupar com a sua defesa, né, ele não ia precisar se defender no ocidente, né, no lado leste, né, se defender da União Soviética. Então ele podia concentrar sua força e seus esforços apenas em um lado aí para a guerra. Para o lado soviético, pessoal, já que era se preparar melhor contra o futuro ataque alemão. O Stalin sabia que o exército de Hitler era superior, então se tivesse um confronto naquele momento, fatalmente Hitler venceria. Então ele queria fazer aí o dever de casa, ele queria se preparar para um futuro ataque da Alemanha ao seu território. Bom, aqui a gente vai explicar para vocês a questão do famoso corredor polonês. Essa parte aí que está em laranja chama-se Danzig, né? Toda essa região aí pertenceu à Alemanha. Tá? Essa região aí, que tem o porto que liga aí ao Mar Báltico, pertencia à Alemanha e foi retirada da Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, onde fica a Alemanha aí? Fica nesses dois pedaços verdes. Então, esse pedaço no meio, aí, o rosa, né, o laranja e esse rosa claro aí, amarelo, essa parte aí que faz o famoso corredor polonês. Porque de um lado tem alemão, do outro lado tem alemão também. Tá? Então, aí é o corredor polonês. Então Hitler, pessoal, toma a cidade de Danzig de novo, que ele tinha perdido aí com o Tratado de Versalhes. Então Danzig, pessoal, era um governo autônomo, tinha suas próprias leis, seus próprios regramentos, tá? Então foi retirada da Alemanha em 1919 em virtude aí do Tratado de Versalhes. Bom, então pessoal, essa tomada de Danzig aí no famoso corredor polonês foi considerado aí o início da Segunda Guerra Mundial, tá? Que foi quando a Inglaterra, né, de tanto ver a Alemanha expandindo, crescendo e nunca que atacava a União Soviética, a Inglaterra resolveu intervir e declara guerra aí à Alemanha. Então nós temos o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Bom, então vamos agora para ações militares. Galera, no início, o eixo, né, o grupo da Alemanha, da Itália e do Japão, levou grande vantagem nessa guerra aí. Então a Alemanha saiu conquistou a Polônia, conquistou a Bélgica, conquistou os países ao norte, né, Noruega e Dinamarca, e os Países Baixos, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Bom, aqui, pessoal, é a resistência francesa. Esse aqui é o general francês Charles de Gaulle. Então, pessoal, Charles de Gaulle, ele organizou diversas frentes para poder impedir a chegada da Alemanha ao seu território. Então, ele contou aí com o apoio do primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, tá, para poder se defender de Hitler. Porém, sem sucesso. Hitler conseguiu conquistar, tá, boa parte do território francês, e no ano de 1940, a gente está vendo aí na foto, Hitler desfila em Paris. Tá? Ali ao fundo nós estamos vendo aí a famosa Torre Eiffel, um dos cartões postais parisienses. Então, em 1940, Hitler vence essa resistência francesa e desfila em Paris. E interessante, pessoal, que depois ele mandou colocar no alto da Torre Eiffel, essa que nós estamos vendo ao fundo aí, a bandeira com a suástica, naquela bandeira nazista, aquela bandeira vermelha com a suástica ao meio, ao centro. Tá? E aí, pessoal, Hitler continuou sua expansão. Ele conquistou já a parte mais sul da Europa, como a Grécia e a Iugoslávia. Tá? E aí ele parte para a Inglaterra, tá, pessoal? Ele resolveu bombardear a Inglaterra. O Hitler, pessoal, os alemães costumavam se orgulhar da estratégia militar que Hitler tinha, que era chamada de guerra relâmpago, tá? Então o Hitler chegava meio que de repente destruindo tudo.
por isso que ele também foi considerado um grande estrategista de guerra. Tá? Então ele conquistava aí vitórias fulminantes. Então ele vai para a Inglaterra, pessoal, com essa estratégia dele de guerra relâmpago. Então ele sai bombardeando Londres, ficou em ruínas, pessoal. Porém, Hitler, mesmo massacrando Londres, atacando aí, ele não consegue conquistar a Inglaterra. Liderados pelo general aí da imagem, Winston Churchill, os ingleses conseguiram resistir aos ataques alemães. Bom, pessoal, esses países aí, Hungria, Bulgária e Romênia, eram países fascistas europeus. Então, eles acabaram aderindo, eles entraram no grupo do eixo, tá? Fortalecendo ainda mais aí o grupo do Hitler. Bom, aqui, pessoal, nós estamos já falando do norte da África. Por que a guerra é mundial? Por conta da participação de outros continentes na guerra. Então, o norte da África aí, era dominado pelos aliados, principalmente pelos ingleses. Então o eixo, pessoal, acabou invadindo isso aí. Havia um famoso general alemão chamado Van Rommel, conhecido popularmente aí pelos militares como a Raposa do Deserto. Ele que liderou esse ataque aqui ao norte da África. O interesse dos nazistas, pessoal, era ter o domínio lá do Canal de Suez, né, lá no Egito, para afastar, para impedir, né, que os ingleses tivessem acesso aí às suas colônias. Tá? Então, como a gente falou, para ser mundial tem que ter mais de um continente na guerra. Então, nesse momento, nós temos aí outro continente, que é o africano. Bom, pessoal, aqui nós estamos vendo três grandes cidades da Rússia, né? Da União Soviética, que é Leningrado, Moscou e Stalingrado. Então, Leningrado lá no extremo norte, Moscou mais ao centro e Stalingrado aqui, né, mais ao extremo sul. Bom, nesse momento, pessoal, aconteceu a famosa Operação Barba-Roxa, tá? Se pronuncia Barba-Roxa. Então, o que foi a Operação Barba-Roxa? Pessoal, foi nada mais, nada menos que a quebra do pacto de não agressão. Tá? Então foi quando Hitler resolveu atacar, invadir a União Soviética. Ele já se sentiu aí preparado para fazer esse ataque. Lembrando, pessoal, que a gente vai falar aqui de Leningrado, que fica lá no extremo norte. Tá? Leningrado hoje se chama São Petersburgo, tá? Porque na Revolução de 1917 ela acabou mudando aí de nome para Leningrado, que é uma homenagem aí ao, né, no caso ao imperador da Rússia na época, Vladimir Lenin. Então, pessoal, houve vitórias arrasadoras no início, vitórias aí no caso alemãs, tá? Então eles chegaram a tomar Kiev, pessoal, que é a capital da Ucrânia, tá? Que fica lá na Ucrânia, né? na União Soviética. E aí eles cercaram Leningrado, como a gente falou, que hoje é São Petersburgo, e chegaram a botar seu ataque, pessoal, a 16 quilômetros de Moscou. Eles chegaram próximo ali a Moscou. Então, como a gente falou, a Alemanha estava prosperando nesse início aí de Operação Barba-Roxa. Outro ataque, pessoal, e aí já entrando outro continente na guerra, aconteceu em dezembro de 1941, né, o famoso e conhecido ataque à base militar alemã no Havaí, dos Estados Unidos, no Havaí, chamada base de Pearl Harbor. Tá? Então aconteceu em dezembro de 1941, quando a aviação japonesa resolveu afundar, meio que de repente, meio que de surpresa, a frota da Marinha Americana que se encontrava no Havaí. Então, pessoal, o Japão tinha por interesse, tinha a intenção de conquistar toda a região asiática, ser o maior ali daquela região, conseguir matéria-prima. Então era importante para os japoneses que os Estados Unidos deixassem aí o continente. Então, o continente asiático entra na guerra. E aí, pessoal, nasceu aquela... os Estados Unidos entra oficialmente na guerra e nasceu aquela velha frase que os americanos adoram falar, né? Que agora o Japão despertou o gigante adormecido.
Tá? Então, pessoal, a gente pode usar o motivo aparente da entrada dos Estados Unidos nessa guerra, o ataque à base de Pearl Harbor. É isso que os americanos costumam alegar. Mas, na verdade, pessoal, os Estados Unidos entrou nessa guerra mesmo pelo mesmo fator que ele entrou na Primeira Guerra Mundial, por motivos econômicos, tá? Então, assim, os aliados, os que compravam dos Estados Unidos e pagavam fiado, estavam perdendo a guerra. Então, os Estados Unidos precisava receber isso aí um dia. E se os aliados perdessem, os Estados Unidos também seria abalado. Por isso que os Estados Unidos acabou também entrando na guerra. Agora, pessoal, a gente vai falar daquela batalha ao sul, a Batalha de Stalingrado, tá? Tá? Pessoal, quando Hitler resolve atacar, por exemplo, Stalingrado, o erro do Hitler foi achar que a União Soviética ainda era aquela dos tempos dos czares, aquela que lutou lá em 1905 contra o Japão e perdeu feio, né? Aquela que teve que sair da guerra porque os soldados estavam morrendo aos milhares. Então Hitler ainda achou que a União Soviética estava nesse mesmo nível. Tá? Então, em pouco tempo, quando a gente falou o Pacto de Não Agressão, qual era o objetivo do Stalin? Era poder se rearmar, né? Se preparar o seu exército para um futuro ataque alemão. Então, era fazer esse dever de casa. E o Stalin realmente fez esse dever de casa. Então, em pouco tempo, a União Soviética tornou-se uma potência militar. Então, a União Soviética já tinha indústrias em seu território, já tinha o seu próprio petróleo, que isso ajuda bastante economicamente, alimentos e matérias-primas. Tá? Então, pessoal, os soldados aí estavam mobilizados e organizados pelo Partido Comunista e eles usaram aí táticas de guerrilha. O que é essas táticas de guerrilha, pessoal? Eles chegavam próximo ao exército alemão e faziam sabotagem, preparavam as emboscadas e faziam ataques terroristas, né? E eles usavam sempre aquele mesmo lema de resistir à resistência e a questão do nacionalismo, o patriotismo. Então isso fez com que os soldados soviéticos se destacassem aí nesse momento. E aí, como a gente falou, pessoal, eles estavam lá perto de Moscou, os soldados do Hitler. Então, em dezembro de 1941, na famosa Batalha de Moscou, Hitler perde de forma surpreendente, pessoal. Essa aí foi a primeira grande derrota de Adolf Hitler. Tá? Então, a Moscou, nesse momento, estava uma espécie de muro impenetrável. Hitler, por mais que ele tentasse, ele não conseguiria entrar em Moscou. E aí o que o Hitler faz, pessoal? Como uma espécie de uma última manobra, ele desloca seu exército para o sul, para a região do Cáucaso, que era a região na União Soviética, onde tinha mais petróleo. Era de lá que saía o petróleo da União Soviética. Bom, agora, pessoal, continuando aí na Batalha de Stalingrado, a gente vai falar um pouco da teoria da tática arrasada, tá? Pessoal, essa teoria da terra arrasada, para que os invasores fascistas não tomassem as riquezas ou muitas riquezas, os soviéticos eles desmontavam as fábricas inteiras que estavam no caminho, botavam lá o seu material todos dentro de um trem e levavam para ser montadas a milhares de quilômetros longe da guerra, nas retaguardas. O que não dava, pessoal, para eles levarem, para eles transferir, eles simplesmente dinamitavam. Então, escolas, casas, estradas, hidrelétricas, nada ficava de pé. Tá? Nada era entregue aos inimigos. Essa era a famosa tática russa, pessoal, da terra arrasada, que já tinha sido empregada contra Napoleão Bonaparte lá no começo do século XIX, do começo do século XIX. Então, pessoal, os alemães passaram 3 verões atacando os soviéticos. Portanto, não foi o frio russo, também como muita gente fala, que os derrotou. Eles perderam porque eles desconheciam a força do inimigo. E também por causa da potência econômica, da estratégia militar e dos esforços empregados aí pelos soviéticos. Então, pessoal, os alemães, como passaram a ser derrotados em sequência, sucessivamente. Tá? Então, os alemães aí, nesse momento tiveram mais de 1 milhão de baixas. Então, as vitórias sucessivas da União Soviética, e aí os nazistas foram recuando, foram voltando para a Alemanha. Tá? E enquanto isso, pessoal, os aliados, vendo essa derrota aí de Hitler, começaram a respirar de forma mais aliviada.
Porém, pessoal, o lado também chocante é que os nazistas, conforme eles iam recuando, voltando para a Alemanha, conforme eles iam voltando, eles iam massacrando populações inteiras que eles encontravam aí nesse recuo, como forma de vingança aí do governo soviético. Bom, galera, aqui nós vamos falar um pouco da Itália. A Itália, em 1943, é invadida por aliados, tá? Então, foi nesse momento aí que os brasileiros também participaram. Mas nós iremos falar sobre os soldados brasileiros logo mais, daqui a alguns slides. Por enquanto, vamos deixar só no contexto geral mesmo. Então, nesse momento aí, Mussolini ele foi capturado. Quando ele é capturado, pessoal, foi montado lá um Tribunal Popular de Libertação, onde Mussolini foi julgado e condenado, tá? Então aí ele foi fuzilado. Reza a lenda, pessoal, que as pessoas decapitaram depois Mussolini, pegaram a cabeça dele e foram jogar futebol com ela. Bom, outro episódio também, pessoal, é o famoso Dia D de 1944. Foi quando as tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra desembarcam nas praias da Normandia, que fica no norte da França. Pessoal, um detalhezinho aqui importante, que é importante que vocês saibam. A história, no caso aqui, ó, virada dos aliados. Vamos colocar um asterisco aí nessa frase. Pessoal, a história, ela é contada do ponto de vista dos vencedores. E a nossa história aqui do Brasil, ela é contada do ponto de vista norte-americano. Então, para os norte-americanos, o momento da virada foi quando os Estados Unidos entraram nas praias da Normandia, lá no norte da França, né? Mas assim, as batalhas mais impactantes que Hitler sofreu foi justamente de Stalingrado, onde ele perdeu mais de 1 milhão de homens ali naquela guerra, naquelas batalhas lá. Outra coisa, pessoal, também, ainda nessa mesma pegada de que a história é contada do ponto de vista dos vencedores, os livros afirmam que em 1945 as tropas soviéticas e americanas chegaram juntas a Berlim. Pessoal, na verdade, os soviéticos chegaram lá bem antes, tá? E aí o Hitler, já sabendo que já mandou todos lutarem na guerra, mulheres, crianças, e mesmo assim estava em declínio. Então ele, sabendo que não tinha mais o que fazer, ele acabou se matando. Então, pessoal, existem algumas teorias da conspiração. Eu já vi até dizer que ele veio aqui para o Brasil, casou-se com uma mulher negra e viveu aqui por muitos anos. Pessoal, isso é tudo balela, tá? Então, assim, o mais aceita teoria, pessoal, que as pessoas mais concordam, né, os estudiosos do assunto, é que o Hitler ele pediu para que sua esposa, que era a Eva Braun, que era sobrinha dele e havia se casado com ele 4 dias antes, pediu para que ela, após ele se matar, ele se dar um tiro na têmpora, que ela ateasse fogo ao seu corpo. Por que ele queria isso, pessoal? Na verdade, o Hitler tinha medo de acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o Mussolini. Aquela espécie de deboche, as pessoas pegar a cabeça dele, virar um troféu. Então, por isso. Aí, depois que ela ateou fogo nele, ela também teria se dado um tiro. E isso aí leva ao famoso fim do Terceiro Reich. Né, o fim aí do famoso Império Alemão. Bom, galera, aqui nós estamos mostrando para vocês a bandeira do Japão, tá, pessoal? Então, assim, o Japão, ele era... Pessoal, o Japão, ele era conhecido aí como o país do sol nascente. Então, por isso que tem essa bola vermelha aí representando o sol e esses raios solares aí representando, né, o raio de sol, né? Bom, pessoal, no Japão, ele começou a sofrer sucessivas derrotas para os Estados Unidos lá na Ásia, né? Lá no Oriente. Pessoal, o Japão ele não podia competir com o imenso poder econômico e militar dos Estados Unidos. O que chamou a atenção do mundo todo para a questão japonesa era a questão dos kamikazes, porque os kamikazes eram aviões, né, pilotados por pessoas, né, pessoas mesmo, de carne e osso, e do nada ele atirava, o piloto atirava o avião dele sobre um barco, sobre um prédio, sobre algum outro carro, enfim.
Então o cara perdia a vida dele em nome da pátria, em nome do Japão. E isso impressionou muito, chamou muita atenção na Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas o Japão, pessoal, já estava pronto para se render. Só que em contrapartida, os Estados Unidos queriam mostrar ao mundo inteiro e principalmente para a União Soviética a terrível armas que eles tinham desenvolvidos, que eles possuíam, que eram as famosas bombas atômicas. Então, pessoal, em agosto de 1945, os Estados Unidos atiram uma bomba na cidade de Hiroshima e 4 ou 5 dias depois, outra na cidade de Nagasaki. Então ali, pessoal, houve a rendição oficial de Tóquio, né, do Japão, e o início de uma outra guerra, agora uma guerra fria, que vai ser tema aí para uma próxima aula. E o interessante, pessoal, que quem destruiu o Japão foram os Estados Unidos. Porém, pessoal, foram os Estados Unidos também que reergueram o Japão. Então, nesse momento de destruição, pessoal, a bandeira do Japão sofreu uma alteração gigantesca. Deixou de ser essa bandeira aí, que essa passou a ser considerada apenas como bandeira de guerra. Então, a terra do sol nascente, pessoal, agora não é mais terra do sol nascente. Os Estados Unidos foi lá e apagou esse sol nascente. Por isso que houve essa mudança aí na bandeira do Japão. E é assim agora até hoje. Bom, as principais consequências da Segunda Guerra Mundial, pessoal, tirando aquele saldo de mais de 60 milhões de mortos e os mutilados, foi o Tribunal de Nuremberg. Né? Nuremberg é uma cidade também na Alemanha. Então, esse tribunal, pessoal, foi responsável por julgar os generais fascistas e nazistas que ainda estavam vivos ou os que não pegaram penas de morte, né? Foram presos lá, pegaram prisões perpétuas. Outra consequência para a Segunda Guerra Mundial, pessoal, uma séria consequência, foi a criação da ONU, que nós também vamos falar sobre ela na aula sobre Guerra Fria. Agora, pessoal, a gente vai falar aí da participação do Brasil na guerra, a famosa cobra vai fumar. É interessante, pessoal, porque Getúlio ele simpatizava com o movimento fascista. A gente lembra na aula sobre Getúlio Vargas, aí, na aula 3 de Estado Novo, que o Getúlio Vargas, pessoal, ele conseguiu a ajuda dos fascistas no Brasil, que era o Partido Integralista, para chegar ao poder. Tá? Então, com essa simpatia com os fascistas, incomodou o presidente Delano Roosevelt nos Estados Unidos, que ele mandou embaixadores para conversar pessoalmente com Getúlio Vargas. Essa conversa, pessoal, era uma mistura de agradar Getúlio Vargas com ameaçar Getúlio Vargas. Né? Então, nesse agradar, eles ofereceram dinheiro, ajuda, para que Getúlio construísse a usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, o Getúlio Vargas, né, já fechado com os Estados Unidos, ele acabou rompendo relações diplomáticas com a Alemanha. E a Alemanha havia prometido que quem apoiasse os aliados ia virar inimigo dela. E o Hitler tinha um bom trato com o Getúlio, tanto que Getúlio mandou Olga para Hitler. E aí, galera, o que acontece? Os alemães mandam afundar navios brasileiros que estavam nos portos, que estavam no nosso litoral. Tá? E aí começou uma onda de protesto aqui no Brasil. O povo queria que o Brasil entrasse na guerra. E falava assim, olha, se o Brasil entrar na guerra, a cobra vai fumar, naquele sentido. O Brasil vai vencer todo mundo. Tá? Então, era esse o apelo social. As pessoas queriam muito que o Brasil entrasse aí na guerra. Bom, pessoal, então o Brasil realmente entra na guerra. Tá? O Brasil manda soldados para a guerra, milhares de soldados foram para a guerra e foram lutar lá na Itália. Declara guerra contra o Eixo e vão lutar na Itália. Tá? Então ele envia tropas lá para as batalhas. A mais famosa batalha do brasileiro foi a famosa Batalha de Monte Castelo. Só que o Brasil, pessoal, ele teve uma participação bem modesta nessa guerra aí. Primeiro que os soldados eram simplesmente soldados, eles eram subordinados aos generais americanos, tá? E aí, pessoal, os pracinhas eram como eram conhecidos aí os soldados brasileiros que foram para a guerra. Bom, e nisso, pessoal, eles foram considerados heróis de guerra, tá? Então,
Principalmente, pessoal, esse título foi bem dado, principalmente aos negros, nordestinos e aos pobres, porque esse grupo que foram mandados em massa para a guerra. Tá? Então, essa aí é a participação brasileira na guerra. Para finalizar, pessoal, vamos falar aí sobre o Holocausto. Não tem como falar de Segunda Guerra Mundial sem falar aí no Holocausto, tá? Então, olha a trajetória desde que Hitler chega ao poder em 1933 até o final da guerra. Então, em 1933, pessoal, o Hitler, como chanceler, ele proíbe, houve a proibição de namoro e casamento entre judeus e arianos. Então, pessoal, isso aqui tem tudo a ver com esse antissemitismo fascista, né? Ou seja, esse antissemitismo de Hitler, essa perseguição dele aos judeus. Tá? Então, esse decreto de 1933 foi feito como força de lei, pessoal. E esse decreto também trazia um outro dado curioso. Estudantes judeus eram obrigados a usar um número de identificação para poder entrar nas escolas em que eles estudavam. Tá? Então, no ano de 1936, os judeus foram expulsos do exército alemão, não podiam mais participar. No ano aí de 1938, os bens dos judeus foram todos bloqueados, pertenciam agora ao Estado, tá, pessoal? Os judeus mais pobres perderam seus empregos e foram obrigados também, pessoal, os judeus, a usar um lenço amarelo para poder sair para as ruas. Bom, aqui nós vamos falar da famosa Noite dos Cristais, pessoal. Então, essa noite aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, em novembro de 1938, onde, pessoal, milhares de nazistas vestidos aí à paisana, eles promoveram aí ataques violentos aos judeus e às lojas desses judeus, tá, pessoal? Então houve a destruição de vitrines e vidraças, então vidro por todo lado, por isso ficaram conhecidos aí como Noite dos Cristais, tá? Uma analogia aí com os vidros quebrados. Houve também incêndios às sinagogas, que são os templos religiosos dos judeus, a gente até tá vendo a imagem ali, fogo, tá? E aí, pessoal, foi aqui que começaram a prender também os judeus, né? Os que não, os judeus nem estavam envolvidos com guerra, então eles prenderam e mandaram para campos de concentração. Tá? Auschwitz na Polônia foi o mais conhecido e temido de todos. Então as pessoas estavam sendo presas pelos simples fatos de serem judeus. E aí, pessoal, no final da guerra, houve o que Hitler chamou de a solução final. Essa solução final, pessoal, foi quando ficou evidente que Hitler ia perder a guerra. Tá? Então, solução final foi o nome dado pelos nazistas e o objetivo era exterminar o maior número de judeus que eles pudessem, os judeus que estavam lá nos campos de concentração. Esses campos de concentração, pessoal, viraram verdadeiros campos de extermínio. Tá? Então, normalmente eles diziam para os judeus que eles iam entrar para tomar banho de chuveiro e, na verdade, eles passavam aí pela câmara de gás. Tá? Então, pessoal, eles prendiam esses judeus no campo fechado, num galpão fechado, e jogavam e liberavam esse gás venenoso aí. Os guardas, pessoal, depois que recolhiam os corpos, eles arrancavam os dentes de ouro de alguns daqueles judeus, porque ali tinha de toda a camada social, tinha médico, tinha gari, né? Então eles arrancavam aí os dentes de ouro. Pessoal, eles também costumavam cortar esses cabelos desses judeus para poder encher colchões, e a gordura eles separavam lá para fazer sabão. Também tinha esse outro requinte aí de crueldade. Bom, estima-se, pessoal, calcula-se que morreram mais de 6 milhões de judeus, 300 mil ciganos, centenas e milhares de soviéticos pelo simples fato de serem considerados eslavos, ou seja, não arianos. Mataram também milhares de homossexuais, deficientes físicos, padres e pastores que pregavam contra a guerra. Tá? E aí, pessoal, os cadáveres eles levavam para um local e cremavam, ficava aquele cheiro forte em todas as cidades. Bom, galera, então é isso. Chega ao fim aí a nossa aula sobre Segunda Guerra Mundial. Espero aí que tenham gostado e um grande abraço a todos.